Olá, hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha história para vocês. Eu já comecei a falar um pouco dela no Instagram e aí eu tive vontade de falar um pouco mais, para que você me conheça melhor, sabe? Eu acho que tem muita gente nova aqui no canal, tem muita gente que me conhece, que interage, mas talvez esse seja um vídeo para você que me conheceu por conta de alguma pessoa que te indicou tá aqui, e eu quero te contar porque é muito legal estar aqui contando porque quem eu sou. E então eu sou uma pessoa, eu acredito muito que a partir do momento em que eu comecei a me expressar e eu comecei a me conectar com a minha verdade, com a minha autenticidade, com 50 tons de rosa, com a potencialidade da minha própria vida, a minha vida explodiu, a minha vida tomou novas formas e é isso que eu aqui com esse canal, com esses conteúdos, quero te lembrar e quero te conectar. Quero te trazer de volta para a vida e para o corpo. Eu fui uma pessoa que fui me desconectando do corpo por muitos e muitos anos, desde quando eu era bem pequena, quando eu fazia regime, desde muito jovem. E eu tinha muita raiva de ter que fazer regime, muita raiva de ser gordinha, muita raiva. E aí eu fui querendo sair do corpo. E aí eu fui dando espaço para coisas que eram fáceis para mim, coisas que eu era muito inteligente e coisas que eu ia bem na escola, e aí eu tinha uma turma de amigos, e aí eu fui me desenvolvendo nessa parte mental e fui me desconectando muitas vezes de mim mesma, da minha essência, que é assim, que é viva, expansiva. E entrei numa empresa maravilhosa, comecei já trabalhando, muito bem remunerada, até que um dia eu escolhi, não um dia, mas durante 2015, talvez você que esteja vendo esse vídeo era apenas uma criança, eu escolhi viver o pior ano da minha vida, eu escolhi. Eu sempre falo isso, que não tinha ninguém com uma arma na minha cabeça me falando: Gabi, vai sofrer. Gabi, faz MBA em finanças. Eu fazia MBA em finanças e eu adoro contar essa história porque, gente, MBA em finanças, entendeu? Valuation, era isso que a gente aprendia. E são coisas que eu tenho horror. Nada contra, eu admiro quem sabe fazer, eu admiro quem tem prazer de ir lá e fazer a tabela e fazer o PROC-V e fazer o negócio dar certo, eu acho demais. Essa pessoa não sou eu. Eu sou até a pessoa que se adapta bem, que se estudar e se esforçar e mergulhar naquilo, consegue fazer a prova, consegue passar na prova. Será que você se identifica com isso? E aí eu ia contando essas histórias pra mim mesma de que tudo bem, que o ano que vem eu resolvia e que era chato mesmo, mas eu tinha que aceitar aquele emprego, eu tinha que aceitar aquele chefe idiota que eu tinha que aceitar essas coisas porque gratidão, você tem um emprego. Gratidão, você é uma... Como que é que fala? Esqueci. Mas é tipo... você é uma pessoa que não consegue nem agradecer isso. E aí eu me sentia muito culpada também de sofrer. Porque eu pensava, puxa, tem as pessoas na África que não têm emprego, tem as pessoas... E eu tô aqui com essa vida plena, com essa vida ótima, que eu tenho um emprego que eu detesto, em que eu tô num relacionamento que eu odeio, em que eu não consigo viajar e promover as coisas que eu sonho, mas eu tenho que ser grata. E esse é o pulo do gato, que foi muito maravilhoso, assim, eu me lembro muito, assim, que desde 2014 eu já estava começando a retomar esse autoconhecimento, eu já estava começando, e aí foi a hora que ficou mais claro, obviamente, todas essas minhas dores, né, porque eu comecei de novo a olhar pra mim, eu tava vivendo uma vida na aleatoriedade, no, fica feliz, né, tapinha nas costas, fazia uma viagenzinha ali ou outra, mas tava ali na aleatoriedade. Até então, que em 2016 eu resolvi viver um sonho. Eu tinha um sonho de ir pra Itália, ficar um mês estudando História da Arte, e eu peguei
saí da área que eu odiava, arranjei uma outra área para trabalhar, bati na porta, assim, e falei, ó, preciso trabalhar com você. E no mês seguinte, eu fiquei um mês inteiro estudando História da Arte em Florença. E eu gosto de contar essa história porque eu acredito muito que a gente se engrandece para viver os nossos sonhos. E toda vez que a gente vive um sonho, a gente entra num novo eu. A gente entra numa nova conexão. E é muito curioso, assim, porque eu voltei diferente dessa viagem, obviamente, porque imagina, né? Ficar um mês falando italiano, vivendo a vida da Itália, inventando italiano, que eu invento que eu sei falar. Voltar para aquela minha vida não cabia mais, eu não cabia mais naquele quadrado que eu tava me enfiando. Então eu decidi, pela primeira vez, tive coragem de pagar por um curso. E isso eu acho que abriu um espectro, assim, porque é muito diferente. Quando eu sinto, né, uma energia muito diferente. Eu sou muito grata e eu aprecio muito todos os conteúdos que eu recebo gratuitamente. Mas quando eu peguei o meu dinheirinho e paguei, eu fiquei um final de semana num treinamento da Ariana Schlesser e da Flávia Melissa. Eu tava na primeira fileira e eu chorei o final de semana inteiro. Chorei. Nossa, sabe? Me conectei comigo com muito... E aí eu saí de lá falando... Segunda-feira eu tenho vergonha de viver a mesma vida. Eu não posso mais ter rasgado, entrado em conexão com tantas coisas sobre mim, com tantas dores e com tantas coisas que eu já não tava mais aguentando viver. Eu não posso mais voltar para a mesma vidinha. E aí, então, minha vida mudou de verdade. Eu fui lá, fiz a minha primeira formação em coaching, comecei a fazer alguns vídeos na internet. Se vocês olharem no YouTube, tem um vídeo bizarro meu. Não que esse seja ótimo, né? Mas assim, sinto que evoluí. E comecei. Só que ao mesmo tempo eu ainda fui me apegando a velhas histórias, a status, a poderes que eu achava que eu tinha. E continuei trabalhando com aquilo que eu não amava 100%. E por que eu falo não amava 100%? Porque eu tenho muita saudade de muitas coisas que eu tinha no mundo corporativo e que nessa minha nova vida eu não tenho mais. Então, é como eu tava ali naquela vida, vivendo aquilo, e era um ambiente pesado, mas era um ambiente que me dava... eu tinha que lidar com pressão, eu tinha que lidar com resultados, eu tinha que lidar com uma nova cultura que chegou na empresa e eu era uma das grandes peças-chave dessa nova interação, então eu amava fazer parte daquilo. E aí um dia eu fui desligada, em 2018, e eu sempre falo que eu nunca acreditei na intuição, na minha própria intuição, eu sempre acredito nas coisas dos outros, né? Quem aqui tá assistindo esse vídeo e fala, não, mas pra ela é ótimo, a outra tem intuição, a outra tem poderes. Eu não. Eu era também essa pessoa quando se falava da intuição. E aí, naquele dia, eu sabia, eu acordei falando, é hoje. E poderiam ser vários dias, mas eu acordei falando, puxa, é hoje. E eu gosto de contar essa história porque no almoço eu falava com as minhas amigas, gente, vai ser hoje. E elas falavam, Gabriela, você é louca. Que ridículo, até parece. E eu falava, o que eu vou falar? Qual vai ser a última história que eu vou contar? Quando me chamarem na sala. E talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e você também acabou de ser demitido. Eu compreendo essa dor. Até hoje, às vezes, é difícil falar, porque pra mim é muito mais do que eu fui demitido, que coisa horrorosa. Eu não posso gostar dessa empresa, mas como assim vocês não gostam de mim? Como assim eu tô sendo desligada, né? E como assim lidar com isso? Então, ao mesmo tempo que eu fui demitida, pra mim
eu olhei, encarei aquilo, encarei aquela dor de verdade, assim, e falei, bom, agora então o universo tá me falando, Gabrielinha, vai viver sua vida. Vai, você não falou tanto que queria ser. Eu olhava as minhas anotações de coaching, de processos que eu tinha feito de coaching, né? Que eu, como coach, e falava sempre assim: eu quero voltar para São Carlos e morar neste apartamento aqui que eu tô gravando esse vídeo. E aí eu fui lá e falei: bom, então isso é o que eu preciso fazer? Vou voltar. E fiz esse voltar para casa. Fiz esse voltar para casa, que foi um momento de muita reflexão, foi um momento de muito aprendizado. Eu já fiz uma série de atendimentos em coaching e aí eu fui abrindo meu leque, porque eu percebi que eu posso ser muito mais do que coach, um a um, que eu adoro trabalhar com grupos, eu adoro trabalhar com pessoas, eu adoro essa pressão. Eu gosto de ter chefe que me pressiona, né? Chefe no outro caso, assim, um cliente que tá aqui pedindo, precisando. Esse ano e o ano passado eu tive a oportunidade de também produzir treinamentos para o mundo corporativo e isso enche o meu coração de propósito também. Porque, como eu falei, eu sei como é difícil trabalhar num ambiente que talvez não seja tão favorável, ou ter que lidar com a escolha de estar ali, porque você tem que pagar boleto, porque você presta contas para você e para as pessoas da sua família, que esse é o seu trabalho, que esse é o seu emprego e que maravilhoso. Então, tá desse outro lado em que eu posso promover um pouquinho de autoconhecimento, que seja uma pílula de que eu vejo você e que eu sei o quanto isso é importante para você, é muito gratificante. E atualmente, cada vez mais, e esse foi o grande ponto, que foi o grande presente da quarentena para mim, eu pude me conectar mais ainda com a minha verdade, mais ainda com a minha autenticidade. Foi uma virada de chave, que eu nem sei que horas que foi, mas se você começar a perceber na minha comunicação agora, de fato, tem muito mais autenticidade. Eu precisei ficar, ao mesmo tempo que eu tava ali achando que eu tava trabalhando, na verdade eu tava no meu submundo, construindo alicerces, e tá ficando meio louco e meio longo esse papo, né? Mas o que eu quero te contar aqui é que este canal, esta pessoa, tá aqui para contribuir com você, para te trazer leveza, para te trazer amorosidade, para te trazer alegria, para você mesmo agora, hoje, não amanhã, não depois, hoje. Eu quero te dizer que... Nossa, até engasguei. Eu quero te dizer que a vida vale a pena ser vivida, mas a gente tem que viver ela aqui, ó. Aqui, ó. Não aqui, só na mente. E esse foi um aprendizado que eu tive do último ano e meio depois que eu fui demitida, e de um tempo pra cá eu tô trazendo pra tona. De entrar, encarar meu corpo, encarar minha vida, olhar de frente. Talvez esse momento de quarentena esteja te deixando acuado, ou com vontade de fugir, ou fugindo. E o meu convite com esse vídeo é: vem comigo encarar a vida. Mas com leveza, porque não precisa ser pesado. Não precisa ser um horror, não precisa ser a pior coisa que você já viu na sua vida. Dá pra ser muito construtivo, dá pra ser leve, dá pra ser alegre, dá pra ser fácil. Então é isso, assim, que eu tô aqui pra te mostrar. Pra gente ser autêntica, pra gente começar a olhar para as nossas escolhas e pra onde a gente tá agora. Pra começar a promover novas escolhas daqui pra frente e pra se conectar com o corpo, com a vida. A vida acontece na matéria, a vida acontece aqui, ó, no seu corpício. Então vamos amar nosso corpo, vamos amar a nossa vida e vamos começar a pulsar isso, sabe? Entender que vão haver altos e baixos, mas que acima de tudo, enquanto a gente estiver aqui dentro, a gente vai usufruir da melhor maneira, tanto no alto, tanto no baixo. Porque a gente tá aqui, porque a gente tá vivo, tá bom? Agradeço você que ficou aqui me ouvindo falar. De verdade, assim, pra mim é uma honra e um prazer ter você aqui. Que bom que você veio, eu tava te esperando. E
para fechar, a gente às vezes tá procurando algo que também tá procurando pela gente. Então vem fazer parte dessa transformação comigo. Gratidão.